Queremos, com a graça de Deus, trazer mais uma mensagem sobre o jejum. Talvez seja a última desta série, a terceira. E nós já vimos na primeira mensagem que no Velho Testamento havia um dia de jejum, era o dia da expiação, chamado dia de Yom Kippur, dia que ainda é comemorado até hoje pelos judeus, quando eles continuam jejuando durante um dia inteiro. Esse dia deveria ser um dia de reflexão para todos, para eles se humilharem através do jejum, se autoavaliarem, considerarem sua vida em relação a Deus, considerarem os seus pecados, se arrependerem, confessarem seus pecados, receberem o perdão de Deus, tanto individualmente como nação. Mas não era isso que estava acontecendo. É por isso também que o Senhor mais tarde, usando o profeta, através do profeta Isaías, denunciou o pecado do povo, denunciou o legalismo religioso estéril através do jejum, mostrou qual era o jejum que agradava a ele. Isso nós vimos na última vez que falamos sobre o jejum, a segunda mensagem. Hoje nós vamos ver que nos dias do ministério terreno de Jesus, os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. O texto diz exatamente isso. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus devotos, à lei escrita. Os fariseus surgiram no segundo século antes de Cristo, por isso que eles não são mencionados no Velho Testamento. As escrituras do Velho Testamento relatam acontecimentos até 400 anos antes de Cristo. A palavra fariseus significa separados ou santos. Eram conhecidos por aqueles que se separavam do resto da população, para se consagrarem ao estudo da lei e das suas tradições. Eles julgavam ser importante o ensino à população das escrituras e das tradições dos pais, dos antepassados. Eles jejuavam e eles tinham discípulos. Paulo foi fariseu. Atos 23, 6b diz assim, irmãos, sou fariseu. Ele estava diante do sinédrio, sendo julgado, e ele disse, irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Porque os fariseus criam na ressurreição dos mortos também, enquanto que os saduceus não criam. Em Atos 26, 5, ele discursando para uma multidão, aliás não, aqui acho que é diante do rei Agripa. Eles me conhecem, ele disse, há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então, os fariseus eram muito apegados à lei e eram severos na prática da lei. É verdade, eles foram criticados e muitas vezes a palavra fariseu tem uma conotação negativa, porque Jesus falou deles como sendo pessoas que
eram legalistas, que gostavam de ensinar, mas não viviam aquilo que ensinavam. Mas o fariseu genuíno era uma pessoa zelosa no cumprimento da palavra de Deus e também no ensino da palavra de Deus. Por sua vez, porque o texto de Marcos 12:18a fala dos fariseus e os discípulos de João e dos fariseus. Então vamos ver João Batista. João Batista também tinha discípulos. Em João 1:35-37 mostra o seguinte, relata o seguinte: no dia seguinte João estava ali, novamente com 2 dos seus discípulos, eram discípulos de João. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, esses 2 discípulos, porque durante algum tempo João continuou o seu ministério paralelamente ao de Jesus, até que ele foi morto, mas esses 2 discípulos, pelo menos, deixaram de ser discípulos de João e se tornaram discípulos de Jesus. Quem são eles? João, é o João, mas não é o João Batista, é o João apóstolo, que viria a ser apóstolo de Jesus, e o outro também, que veio a se tornar apóstolo, era André, irmão de Pedro. João, irmão de Tiago, e André, irmão de Pedro. Mas o texto nos dá conta também que algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Muito bem. Por quê? Bem, nós temos que entender que Jesus veio quando estava em plena vigência a lei em todos os seus aspectos. Não só o que dizem respeito aos mandamentos, porque esses não caducaram, mas com relação a N tradições não, né? N detalhes que a lei dizia. Um deles era o jejum, que estava incluso na lei, e faziam de acordo com a lei. É chamada lei cerimonial, e que é diferente da lei quando falamos de mandamentos, porque as leis cerimoniais, os sacrifícios e todas aquelas coisas e purificações não perderam seu significado com o sacrifício de Jesus. Mas os mandamentos, a essência da lei não perdeu. Jesus deixou isso muito claro. Bem, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está dizendo, marcando, olha, até aqui tudo funcionou dentro do contexto da lei. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Jesus disse que não houve na velha dispensação, no Velho Testamento, que estava o contexto da velha aliança com os seus rudimentos estava terminando ali. E dentro da velha aliança não houve até então nenhum homem como João Batista. Ninguém foi maior do que ele. Isso dito por Jesus é um elogio enorme. Embora João não fosse o que foi por causa dele mesmo, mas porque Deus o escolheu, o separou e o capacitou, como acontece com cada um de nós. Ninguém é o que é porque é melhor do que quem quer que seja. Mas Jesus diz também: todavia o menor no reino dos céus
ou o melhor no reino de Deus, é maior do que ele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, Jesus estabelecendo um marco, Jesus está estabelecendo um marco até onde tudo aconteceu. Daqui para frente é coisa nova. E porque João Batista estava no contexto daquilo que preceituava o Velho Testamento, João Batista e seus discípulos jejuavam de acordo com o ensino da lei. E Jesus disse assim, o que nós vamos ler agora: pois veio João, que jejua e não bebe. Perdão. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. Por quê? Porque ele jejua e não bebe vinho. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, e a gente descobre aqui que João jejuava, é isso que eu queria enfatizar, e que ele não bebia vinho. O que eu quero dizer é que o povo vai falar sempre. Se a pessoa se abstém, falam mal; se não se abstém, falam mal. Sempre vão falar mal, de uma ou de outra maneira, porque parece que se busca sempre um pretexto para falar mal de alguém. Isso não é novidade, isso sempre existiu, e parece que enquanto houver mundo vai continuar existindo. Mas Jesus diz, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. A vida da pessoa é que comprova se realmente aquela pessoa é do Senhor ou não, e se ele é realmente um mensageiro de Deus ou não. Por isso os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Marcos 2:18 diz assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. É o que diz o primeiro texto lá em cima. Diante dessa afirmação de que os discípulos dos fariseus e os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando, Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. O que é que Jesus está dizendo? Os amigos do noivo ficavam com o noivo até que ele recebesse a noiva em casamento. E receber a noiva em casamento implicava em entrar no aposento onde eles finalmente seriam de fato marido e mulher na verdadeira acepção, quando eles consumariam o casamento. Até então o noivo ficava com os seus amigos. O casamento judaico demorava até 7 dias, eram dias festivos, eram dias de alegria, não era um dia de abstinência de comida ou bebida. O noivo estava com os seus amigos e não podiam de forma alguma jejuar. E nesse contexto aqui, que Jesus está, onde nós separamos para trazer para os irmãos, Jesus é nada mais, nada menos do que um noivo. Os amigos do noivo eram os seus discípulos, pelo menos no que ele disse aqui. Hoje, quem é a noiva do Senhor não é nada mais, nada menos do que a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. É por isso que a igreja é feminina. E então Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Não quero entender isso em sentido literal, porque não faz sentido.
é um sentido espiritual. Jesus ensinou também que no céu não se casam nem se dão em casamento. Em outras palavras, não há sexo. Então não podemos pensar na nossa união com Cristo em termos de sexo, porque não é essa a conotação, não é este o ensino. Mas Jesus é o noivo, e a noiva é a igreja que vai estar sendo preparada para recebê-lo de forma definitiva. Mas aqui, nesse contexto que Jesus usou, Jesus é o noivo e os amigos do noivo eram seus discípulos. Jesus escolheu seus discípulos para que estivessem com ele. O texto de Marcos 3, 13 a 15 dizem assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. O texto continua: os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas nós temos que entender que o que se diz primeiro é que eles vieram para junto dele. E o versículo 14 diz que a primeira razão pela qual eles vieram é para que estivessem com ele. Essa foi a razão pela qual Jesus chamou os seus discípulos, e aqui em especial os apóstolos. Então, eles tinham Jesus com eles e Jesus estava com eles. Se eles tinham Jesus com eles, o que mais eles podiam querer? Você pode imaginar? Quem é a pessoa que você mais deseja? Com quem você mais deseja estar? Eu sei que essa é uma pergunta que te aperta, porque nem sempre você vai estar querendo estar com Jesus, não. Eu não estou dizendo que você não quer, mas se você tivesse que fazer uma escolha agora, será que você escolheria estar com Jesus? Bom, eles tinham Jesus com eles. Eu creio que eles não precisavam de mais nada. Alguns, praticamente todos eles, nem todos, mas alguns eram casados, tinham famílias, mas na presença de Jesus eles não tinham necessidade de nada mais. Jesus os satisfazia plenamente, preenchia todo o vazio que há dentro do homem, que um homem e uma mulher podem desejar. Ele estava ali com eles, e estava ali com eles nada mais, nada menos com aquele que o próprio apóstolo João descreve no primeiro capítulo do Evangelho que leva o seu nome. Ele diz assim: no princípio era o Verbo. Eu estou lendo a edição revisada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Isso para não dizer inúmeras outras coisas que o próprio Jesus disse acerca de si mesmo. Eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, e N coisas que ele disse que era. Mas, então, Jesus, o autor e consumador de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele que é o princípio da vida, é o princípio de tudo começou com ele, estava ali com eles. O que mais eles podiam querer?
Então não havia nenhuma razão para jejuar. Para quê? Para que jejuar? Eles estavam ali com Jesus. Jesus satisfazia plenamente. Jesus acrescentou: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Jesus estava falando do dia em que ele não estaria mais neste mundo, de forma física. Ele não poderia ser visto, não poderia ser tocado fisicamente. A retirada de Jesus deste mundo se daria através da sua morte. Ele ressuscitaria e ascenderia aos céus. Ninguém mais o veria de forma natural. Depois que ele ressuscitou, ele foi visto inúmeras vezes pelos seus discípulos, mas depois que ele subiu aos céus, naquela forma ninguém mais o viu. Uma vez tirado do mundo, nosso relacionamento com Jesus seria puramente espiritual. E o apóstolo Paulo diz isso como ninguém diz, de forma bem clara para quem quer ver. 2 Coríntios 5,16, edição revisada. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo já não o conhecemos desse modo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que o relacionamento nosso do crente, de uma forma mais profunda e significativa, está no nível espiritual. Quais são as pessoas com as quais nós temos maior afinidade? Quais são as pessoas com as quais nos identificamos? Por isso ele diz: por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Não quer dizer que eu não converse com as pessoas, não lide com as pessoas que estão no mundo, mas nós conhecemos realmente aqueles que são do Senhor, falam a língua do Senhor, pensam segundo o Espírito do Senhor. E ele disse: ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, está se referindo àqueles que tiveram o privilégio de conviver com Jesus fisicamente, quando ele veio em carne. Ele diz: contudo, agora já não o conhecemos desse modo. A maneira como nos relacionamos com ele não é mais fisicamente. O apóstolo João descreve Jesus assim: o que era desde o princípio, 1 de João, não precisa ir lá não, ouça só. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A palavra da vida é o próprio Senhor Jesus. Ele diz: a vida se manifestou, está falando de Jesus. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de algo que ele tocou, que ele viu, que ele contemplou. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, ainda que vocês tenham tido esse privilégio, nós não conhecemos Cristo hoje dessa forma. É por isso que Jesus disse: mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Então, para que jejuar? Para estar com Jesus. Jejuamos para estar com Jesus.
Esta semana eu comecei a modificar os pedidos da minha oração e que vai ser modificado para vocês depois, quanto aos encontros de célula. Para que você vai ao encontro de célula? Eu quero encontrar fulano. Errado. Nós vamos lá para encontrar Jesus. E se você vai no encontro de célula e não é com essa motivação, você está com a visão totalmente distorcida e errada. Mas como é que eu vou encontrar com ele? Ele não disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, que ele estaria lá. Ele habita em você, habita em mim, mas ele está dizendo que iria se manifestar de uma forma sobrenatural quando nós nos reuníssemos, 2 ou 3 nos reuníssemos em nome dele. Eu tenho o meu tempo pessoal, a minha esposa tem o tempo dela pessoal. Nós, muitas vezes, no início, tentamos fazer todo o nosso tempo juntos, mas o tempo era muito longo e para esperar orar, e depois resolvemos não fazer isso. Então, cada um tem o seu. Mas nós temos um tempo à noite, em que lemos juntos a palavra e oramos. E eu posso dizer que é muito diferente quando você está orando com uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Isso é muito bom. Mas Jesus nos dá uma visão do porquê jejuar. Por que eu devo ir na célula? Para encontrar com Jesus. Aonde? Através dos irmãos. Eu tenho que estar atento ao que vai ser dito. Não significa que tudo que eu vou ouvir vai ser o Senhor falando, mas eu tenho que buscar discernimento e analisar a luz da palavra, se é o Senhor que está falando ou não. Muito bem, então jejuamos para estar com o Senhor. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, está ensinando àqueles que o ouviam. Então a igreja jejua para estar com o noivo. O noivo viajou, está ausente. E como é que a gente tem comunhão com o noivo? É no Espírito. Nós temos o tempo todo comunhão com Ele no Espírito, mas uma comunhão mais íntima, mais significativa, o jejum proporciona isso. Não há magia no jejum, simplesmente você se abre mão de alguma coisa que alimentaria o seu corpo para alimentar o seu espírito, para ficar mais sensível às coisas do espírito. Eu gosto muito de pensar, e estava pensando em Maria quando eu estava preparando essa mensagem, por isso eu incluí aí. Maria, irmã de Marta, escolheu abrir mão de tudo para estar com Jesus. Eu não estou dizendo que ela estava em jejum, não. Eu estou dizendo que ela abriu mão de coisas que ela poderia estar fazendo para estar com Jesus. Marta não. Jesus estava na casa delas. Marta não aproveitou bem esse tempo, mas Maria soube aproveitar. O texto diz assim: ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor,
ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinho? Dize-lhe para que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu não vou liberá-la para ajudar você. Ela está comigo. Ela está bebendo. Ela está valorizando esse tempo. E eu não vou tirar isso dela. Para estar com Jesus, você tem que se abster. Você tem, não. Ninguém tem. Mas se você quer um relacionamento, você então, mais profundo, você se abstém de comer, às vezes de beber, ou de qualquer outra coisa que você estaria fazendo naquela hora. Você vai separar para estar com o Senhor. Jesus explicou: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. Eu queria que você visse o slide próximo. Apaga essa luz aqui, por favor. Vamos ver se melhora aqui um pouquinho. Melhorou alguma coisa? O ideal era a porta lá ficar fechada, mas deixa o pessoal que está lá ouvindo. Não, fecha não, fica aí. Quero que vocês ouçam também. O pano novo é um pano novo, ele é forte, é resistente. O pano velho é a roupa que já foi lavada inúmeras vezes, ela vai se desgastando e ela se torna mais frágil e já tem um rasgo. O rasgo é coberto por um pano novo. A tendência vai ser ela se rasgar em outro lugar, ali na beirada, onde foi costurado, porque o pano mais forte vai forçar o pano mais fraco, mais velho, mais desgastado, e vai acabar acontecendo o que vem no próximo slide. É uma ilustração diferente, mas é isso, vai se rasgar. Então ninguém que tem a cabeça no lugar põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o raso. A nova aliança é o remendo novo. A velha aliança é a roupa velha. Então não há como encaixar a nova aliança na velha aliança. Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Um dos diálogos mais extraordinários que nós encontramos nas Escrituras. E Jesus mostrou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Isso ainda não acontecia naquela época. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. É uma referência ao monte Gerizim, que fica em Samaria. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém.
Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Não são religiosos legalistas, são os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você pode dizer até aleluia, você pode dizer glória a Deus, mas se for da boca para fora, você está adorando igual as pessoas faziam muitas vezes, não estou dizendo que sempre, no Velho Testamento, que a atitude que foi condenada por Deus através do profeta Isaías. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Por isso que o texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Você fala com Ele, persuadido de que você está falando com um espírito, um ser espiritual, tão espiritual quanto você é um ser espiritual, ainda que você tenha carne, osso, mente. Jesus explicou ainda: e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Veja aí o primeiro slide depois desse. Aqui é um odre. Um odre é feito de pele de carneiro, de cabrito e animais assim, e eles são, o odre, a pele é costurada, e eu não sei como é que fazem isso, para lhe dizer a verdade, na sua essência, mas o fato é que depois a parte interna, ali tem lugar para colocar, é cheia ou de leite, ou de vinho, ou coisas semelhantes. Veja o segundo slide. Aqui nós temos escrito em inglês: old é velho e aqui é novo. Então nós temos um odre velho e aqui um odre novo. Não sei se dá para ver aí, mas esse aqui está vazio e esse aqui está cheio. Se você quiser colocar vinho novo nesse odre velho, vinho novo é um vinho em processo. Ele é processado, ele vai continuar no processo de fermentação, ele vai exalar gases, e o odre velho, ele não consegue expandir-se, ele vai arrebentar-se. Já o odre novo, se você colocar o vinho novo nele, ele, à medida em que o vinho for sendo trabalhado, assim, modificado, ele vai se ajustar, ele vai expandir, ele vai esticar o quanto for necessário e não vai se arrebentar. Se nós quisermos colocar a maneira como vivia o povo no Velho Testamento dentro da Nova Aliança, não vai caber. É por isso que em Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: nós temos a promessa de uma nova aliança.
Então aspergirei água pura sobre vocês, sobre vós. E, bom, eu já vi aqui que eu esqueci de colocar, mas essa referência está com cara de que foi da edição revisada, porque normalmente usa a voz, mas tudo bem. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora veja o que tem a ver com a nova aliança. E dar-vos-ei um coração novo. Isso não existia no Velho Testamento. E porei dentro de vós um espírito novo. É a mesma coisa. E tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É uma figura para mostrar que Deus nos daria um espírito novo, sensível a Ele. Agora vem o 27, porei dentro de vós o meu espírito. Na velha aliança não tinha isso. O Espírito de Deus vinha sobre alguns, poucos, para um determinado fim. Agora ele diz, porei dentro de vós, para residir, para ficar, para permanecer o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. A lei, no que diz respeito aos mandamentos, não foi tirada. Eu e você não podemos obedecer a Deus, seguir a sua palavra, se não tivermos um coração novo, um espírito novo, e se o Espírito de Deus não habitar em nós. É impossível. Por isso que a vida cristã não pode ser vivida por qualquer pessoa, senão por pessoas que nasceram de novo. Na nova aliança, nosso Espírito nasce de novo, 2 Coríntios 5, 16, 17, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na nova aliança, o Espírito Santo está no nosso espírito. No último dia, o mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim e crer em Jesus implica em nascer de novo. Como diz na Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, Jesus está falando de uma vida abundante, uma vida transbordante. Conclusão: nosso jejum não deve ser feito por mera tradição ou formalidade religiosa, mas dentro de um relacionamento novo com o Senhor por meio do seu Santo Espírito. Por isso que Jesus disse, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Se eu e você temos desejo de ter mais do Senhor, de estar com Ele, numa comunhão mais significativa, então faz sentido o jejum. E eu estou convocando toda a igreja a partir de quarta-feira, dia 18 de maio, para 40 dias de jejum e oração. Vai do dia 18 até o dia 26 de junho.
Queremos encerrar no domingo, no culto da noite. Queremos entregar juntos como igreja esse tempo. O que nós vamos fazer nesse tempo? Então, primeiro, vai ser um tempo para você ouvir o Senhor através da sua palavra e do seu Espírito. É seu tempo com Deus. Não vá cheio de eu quero. Vai lá para ouvir o que ele tem para falar com você. Vai lá para ler a palavra. Enquanto você lê a palavra, deixa ele falar. Peça que ele mostre a você o que ele quer mostrar. Por isso, em segundo lugar, deve ser um tempo para você pedir ao Senhor para sondar o seu coração. Mostrar coisas que Ele quer consertar. Relacionamentos, pecados, aqueles pecadinhos que, quem sabe, você insiste em manter, maus hábitos, omissão, frieza, indiferença, e aí a lista, você tem toda a liberdade de acrescentar o que você quiser. É também um tempo para você pedir ao Senhor para revelar sua vontade nos seus relacionamentos com Ele, com seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos de sangue, com a sua família, com seu futuro cônjuge. Como é que anda essa relação? Seus amigos, seus irmãos em Cristo, é a sua igreja. Está tudo legal nesses relacionamentos. Deve ser um tempo também para você pedir ao Senhor para revelar a sua vontade no contexto da sua família. O que Deus quer que você faça em relação à sua família? O que é que Deus quer que você faça em relação ao seu trabalho? O que é que Deus quer que você faça em relação à sua igreja, o seu ministério? Deve ser ainda um tempo para você orar por cada área que o Senhor lhe trouxer relacionada à sua própria vida, à sua família, aos seus relacionamentos, ao seu ministério, à sua igreja, às pessoas alvo, ao seu país, e aí você coloca outras coisas que você achar por bem. O que estamos pedindo que você faça? Que você se abstenha de uma refeição, pode ser a mais leve que você tenha, para você começar essa experiência. E gaste esse tempo para estar com Ele. Se você tem algum problema físico que impede você de jejuar, como é o caso das pessoas que não podem se abster de alimentos por problemas de um diabetes, do diabetes ou outro qualquer, então abstenha-se de alguma coisa que você faz com regularidade. Durante esse tempo você vai estar com o Senhor. Agora, não divulgue o seu jejum. Não divulgue. Você vai dizer, mas o pastor está conclamando a igreja, tudo bem. Eu não vou saber que hora você vai jejuar. Eu não vou saber de nenhum detalhe. Isso é seu com Deus. O que você vai fazer é uma coisa totalmente sua. E eu não vou perguntar, você está jejuando, irmão? Irmãzinha, está jejuando? Não. Acho bom você não querer saber de ninguém, nem perguntar para ninguém, nem para mim. Eu não vou dizer.
pessoa que sabe dessas coisas é a minha esposa, porque não tem outro jeito, porque ela está a par de tudo que eu faço. E até nisso nós temos que concordar, porque um tem que ajudar o outro naquilo que um quer fazer, precisa do apoio do outro em algumas áreas. Agora, você não deve divulgar para ninguém. Se alguém perguntar, olha, fiz um propósito diante de Deus e eu não vou me alimentar agora. Não explique, não entre em muitos detalhes, não entre em muitos detalhes. Por que isso? Porque Jesus disse, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Qual é a recompensa? De todo mundo saber que eles estão jejuando. Espiritual, fariseu e hipócrita. Aí sim caberia essa designação. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. É como se você tivesse saído do banho, feliz da vida, limpinho, fresquinho, para que não pareça aos homens que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Por que eu estou fazendo isso? Eu não posso mudar você. Nós oramos já há anos por um avivamento. O avivamento começa dentro de nós. Começa quando nós realmente queremos mudança dentro de nós. Não posso trazer esse avivamento. Ninguém pode. Na realidade, o avivamento vem de Deus. Mas se você buscá-lo, ele vai se revelar a você. Ele vai trazer ao seu coração impressões. Você não vai ouvir ele falando, ou pode até ouvir. Eu só ouvi a voz de Deus assim. Bom, ele fala comigo do jeito dele, que eu entendo e eu sei que ele falou. Hoje mesmo de manhã ele me falou algumas coisas. Eu estava deitado antes de sair da cama e ele me falou algumas coisas. Mas você vai cantar, você ouviu ele falando? Não fala comigo aqui dentro e eu sei que é ele. Então esteja atento, esteja desligado de tudo e ligado no Senhor. Ouça o Senhor, conserte o que tem que consertar, e aquilo que o Senhor trouxer a você, vá orando. Se tem que haver mudança em você, pede Ele que mude e faça o que você tem que fazer. Conserte tudo que tem que ser consertado, endireite tudo que tem que ser endireitado. Se você quer uma cópia desses slides, aliás, a mensagem toda, está tudo à disposição da secretaria. Pode pedir que a secretaria manda para você se você tem um e-mail. Qualquer dúvida, se quiser, sou pronto a esclarecer. Eu queria saber o seguinte, eu fiquei pensando, bom, os irmãos podem dizer amém ao que eu estou chamando os irmãos a fazer? Amém! Então tá. Então feche os seus olhos e fale com o Senhor.
Senhor, nós louvamos o Teu nome. Te damos graças por esse momento singular. E pedimos que ele seja um marco de um novo tempo na vida de cada um de nós, os que aqui estamos. Pedimos que o Senhor nos permita conhecer-te de uma maneira mais íntima, mais pessoal, mais tangível, mais perceptível. E que o Senhor encontre toda a liberdade de dizer-nos o que precisamos ouvir. Então venha, Senhor, venha encontrar-nos. Venha encontrar-nos com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor, com as Tuas misericórdias. Venha nos levar ao lugar mais íntimo da comunhão contigo. Muda a nossa vida, muda a nossa rotina de vida legalista. Muda o que tem que mudar, transforma-nos e leva-nos a crescermos no conhecimento Teu e da Tua vontade. Muda-nos, muda dessa forma a Tua igreja. Muda todos nós e muda muita coisa ao nosso redor também. Nós te rogamos em nome de Jesus.